Olá pessoal, vamos para mais um Papo Cabeça. Hoje vamos falar de seguro de vida, de programação de vida. E na verdade isso é um tema muito interessante, porque na verdade seguro de vida todo mundo pensa em morte, mas às vezes o mais importante do seguro é utilizar ele em vida. Eu vou falar hoje com Mariana Fiorani, estou falando certo o nome? Certinho. É diretora da Fiorani, corretora de seguros de vida, tá? Antes de a gente começar a entrevista, eu vou pedir para vocês, segue a gente lá no canal, deixa uma opinião, deixa um like, fala o que você quer escutar mais aqui no nosso Papo Cabeça. Mariana, seja bem-vinda. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, Mariana, eu estava até comentando com você antes de a gente começar aqui, né? Eu sou médico, né? E a impressão que eu tenho no meio médico, né, com colegas, etc., né, é que as pessoas não se preocupam muito com essa programação de vida, né, com o seguro de vida. E eu acho que essa falta de programação, às vezes, tem muita relação com eu acho que eu não vou morrer nunca, né? Então, para que eu preciso de um seguro, né, de vida, né? Mas o seguro de vida vai muito mais além disso, não vai? Vai muito além. Eu acho que é uma questão cultural. É, os brasileiros não se programarem, não pensarem nisso, né? Tem uma pesquisa que fala que alguns países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Japão principalmente, 98% da população tem seguro de vida. No Brasil, e olha que já melhorou muito, apenas 18% da população tem algum tipo de seguro, né? A gente fala seguro de vida, mas como você falou, não necessariamente seguro de morte, né? Seguro de vida mesmo. Eu acho que isso está mudando. Vocês médicos, né, são um público que se preocupam muito e que procuram muito a gente para saber como funciona, como é que é um planejamento, porque na verdade é uma gestão de risco pessoal, né? E gestão de risco da família, gestão de risco próprio. Então, eu acho que isso está mudando aos poucos e é muito bom você falar sobre isso aqui no seu podcast. Cada vez mais as pessoas vão saber um pouco mais, né, do que é o seguro de vida mesmo, desmistificar o que é, né? E uma coisa assim que as pessoas às vezes têm dúvida, né? E que pensam muito assim, será que seguro de vida é previdência? Será que se confunde? Será que é o mesmo dinheiro que a gente pode usar na mesma hora? E quais são as diferenças do seguro de vida e de previdência? Porque hoje em dia, assim, o Brasil, até por conta da mudança da característica do nosso país, né? Nosso país é um país que vem de uma década de 60, 70, 80, muito ligado ao funcionalismo público, Uhum. a ser o INSS, enfim, a entidade que mantinha essas pessoas todas sob seguro, né? Seja ele de saúde, seja de aposentadoria e tudo. E a gente hoje em dia tem uma migração muito grande para previdências privadas e seguro. São coisas que se confundem, se completam. O que é isso? Previdência e seguro. São produtos totalmente diferentes, né? Eu acho que o que acontece é que hoje em dia existe um seguro de vida que ele, ao longo ele te protege pela vida toda, você escolhe um prazo de pagamento, ele te protege e ele forma um valor de resgate que no futuro, caso o segurado queira cancelar a pólice, ele recebe de volta uma parte do que ele pagou. Só que seguro de vida e previdência são coisas distintas por conta da tributação, são distintas. O seguro de vida, no momento que você contrata, se acontece alguma coisa com você no dia seguinte, você já tem o valor do capital segurado do benefício que você contratou. A previdência privada, você tem que fazer aportes mensais ou anuais e você tem que atingir um número de anos fazendo esse aporte para poder lá na frente ter o valor que você programou. Então, eu acho que nesse caso são produtos complementares. Uma pessoa que tem previdência, ela está pensando lá na frente, no caso da aposentadoria, quando é se aposentar para ter uma renda, e a questão do seguro de vida é, ao longo desses anos, se acontece alguma eventualidade que me impeça de trabalhar, seja ela em vida ou no caso de morte, né, para a família, eu também vou estar coberto. Eu também vou ter um valor ali que vai
manter o meu padrão de vida, manter o padrão de vida da minha família, meus filhos vão continuar estudando aonde eles estudam, né? Nada se abala, mesmo no caso de uma eventualidade ao longo dos anos, né? Ao longo da vida até chegar na terceira idade. Então, mais ou menos assim, de uma forma mais simplificada, a previdência seria no momento que você programa essa aposentadoria ou para trabalhar, é um salário que você programou quanto você queria ganhar naquela data X, né? Exatamente. E o seguro é um bônus. Seria assim, um bônus que eu quero dizer é o seguinte: você recebe um montante de uma vez só, quando acontece o sinistro. Sim. Em caso de. Em todos os casos, né? Em caso de morte, a família, na verdade, ela pode escolher. Ela tem aquele valor que ela contratou. E ela pode escolher se ela quer receber tudo de uma vez ou se ela quer receber em 5 anos. No caso de seguro de diagnóstico de doença, você recebe todo o valor de uma vez. No caso do sinistro de invalidez, você recebe tudo de uma vez. De internação, você recebe tudo na sua conta de uma vez. Então, a previdência, você lá na frente vai decidir se você quer receber nos próximos X anos aquele valor que você programou, e o seguro você recebe de uma vez e você recebe na sua conta e você vai usar da maneira que você achar melhor, né? Dependendo do que aconteceu, do evento que aconteceu. E, assim, a gente que convive, enfim, com com várias pessoas que fazem seguros de vida de N formas, né? E uma forma bem interessante, você comentou aí, é essa que você tem os aportes e tem uma possibilidade de resgate ainda em vida, né? Isso. Como é que funciona isso? Ele é um seguro que a maioria das seguradoras chamam de vida inteira ou whole life, né? Que você escolhe, o segurado escolhe o prazo de pagamento. Eu hoje tenho 45 anos, eu quero pagar até 55 anos. Com 55 anos você para de pagar, mas você continua coberto pelo resto da vida. Parou de pagar com 55 e continua coberto pelo resto da vida. Então a pessoa, ela ao longo desses anos que ela foi pagando, vai se formando um valor de resgate. Você chegou lá com 80 anos e fala assim: não quero mais ter, não tenho mais interesse em ter essas coberturas, quero cancelar. E aí você cancela e recebe uma parte do que você pagou ao longo dos anos no seguro. Muitas vezes, dependendo da idade que é contratado, você consegue receber até mais do que você pagou ao longo dos anos. Mas a maioria das pessoas que fazem esse seguro não fazem necessariamente para resgatar. Como ele é um seguro vida inteira, fazem como uma compra de patrimônio para os filhos, né? Se você faz um seguro de 1 milhão para uma pessoa de 45 anos, se ela paga até 55 anos, a partir do momento que ela contratou, os filhos já vão ter 1 milhão, caso aconteça alguma coisa em caso de morte. Né? Então, se você para de pagar, você já tem ali garantido, ó, eu parei de pagar aqui, eu tenho um seguro de 1 milhão, com 55 anos eu parei de pagar, e os meus filhos, no momento que eu morrer, seja com 80, com 90, com 100 anos, no momento que eu morrer, eu sei que eles vão receber 1 milhão. Então, pode ser visto também como uma compra de patrimônio para os filhos, né? E tem uma data, porque todo mundo vai morrer, né? É Certeza. impossível a gente pensar a gente pensar na eternidade, né? Tem uma data que o seguro deixa de funcionar? Por exemplo, olha só, eu fiz um seguro, fiz os aportes e continuo pagando ad eterno, né? Enfim, nunca parei de pagar. Se eu morrer, eu sempre, o meu beneficiário sempre vai receber, independente da idade, ou no sinistro existe, digamos, um limite? Olha, você já tem, digamos, seus filhos já se formaram, já são em idade adulta e etc. Enfim, você não tem mais esposa, também já faleceu. Esse teu seguro, não, digamos, não está segurando mais ninguém, porque todo mundo já está digamos, com a vida feita, formada. Existe essa possibilidade no seguro? Depende do tipo de seguro que você contrata. Existem seguros temporários. Você fala, eu quero contratar um seguro por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos. Aí você paga ao longo dos 30 anos. Quando chegar no final dos 30 anos, você parou de pagar, ele acabou. Ele não vale E mais. acaba. Acabou. Esse vida inteira,
você escolhe o prazo de pagamento. Quero pagar por 10 anos. Pagou por 10 anos, para de pagar e ele vale para sempre. Os beneficiários não importam. Você pode colocar qualquer pessoa como beneficiário, não necessariamente os seus dependentes, não necessariamente a sua esposa, os seus filhos. Então, a escolha do beneficiário é uma escolha livre do segurado. Então, você vai escolher quem quiser. Se você já for mais velho, sua esposa faleceu, seus filhos já estão criados, não importa. Se você comprou um seguro vida inteira, ele vai valer para a vida inteira. E no momento que o segurado morre, com 100 anos, com 120 anos, não importa. Os beneficiários vão receber o valor que você contratou. E sempre, digamos, esse sinistro, o valor que ele vai receber depende dessas nuances que você falou, né? O vida inteira provavelmente ele tem um valor menor do que o outro que tem um tempo limitado, né? Não, ele é o valor que você escolher. Ele é mais caro, já que ele O dura aporte é pela mais vida. caro. O aporte é mais caro. O custo, né? O prêmio, que é o que você paga para o seguro, se chama prêmio. Então, o valor, o custo que você vai ter com o seguro vida inteira, ele é maior do que com o seguro temporário. Porque para a seguradora, quando você contrata um seguro temporário, é como se fosse um seguro, como se fosse um aluguel. Eu tenho um seguro aqui por 20 anos. É um seguro alugado que eu tenho, que vai durar 20 anos. No momento que eu parar de pagar, ele acabou. Quando você contrata um seguro vida inteira, para temporário significa o seguinte: olha, esse cliente contratou um seguro vitalício. Então, se é de 1 milhão, seja hoje ou seja daqui a 90 anos, eu tenho que ter 1 milhão para pagar para ele. Então, a seguradora tem que ter o lastro disso sempre, né? Sempre. Então, ele sempre vai ser mais caro. Ele sempre vai ser mais caro. E por isso que, ao longo dos anos, se constitui esse valor de resgate, que é uma reserva técnica que a seguradora faz. Por quê? Porque no momento do sinistro, no caso de morte, a gente aqui só está falando de morte, né? No caso da morte daquele cliente, seja hoje ou daqui a 80 anos, no momento que for, a seguradora ela tem que estar disponível ali o valor contratado para pagar para os beneficiários. Então, isso é engraçado que isso eu não sabia. Na minha que eu sabia de seguro, enfim, eu imaginava que tem uma data limite de morte, digamos assim, esse que de tempo, né, que eu contratei por um tempo, né? Até porque na minha cabeça não fazia muito sentido você fazer um aporte e para sempre. Como é que eu vou tenho direito para sempre desse seguro, né? Mas você está me falando agora que existe uma nuance diferente que me parece um pouco com a poupança, né? Uma poupança que digamos, o meu resgate é vinculado ao sinistro que seria a morte, né? Só que para ter um seguro de vida, a gente está falando de seguro alto, claro, né? Para ter um seguro de 1 milhão, dependendo da idade que a pessoa contrata, ela não vai pagar 1 milhão ao longo dos anos. É igual o seguro do carro. Para você ter um seguro de um carro, você não paga o valor do carro, você paga menos. Para você ter um seguro de vida de 1 milhão, uma pessoa de 40 anos, ela não vai pagar 1 milhão, ela vai pagar 400 mil ao longo dos anos, parou de pagar. Então, a qualquer momento que acontece alguma coisa com ela, a família tem 1 milhão. Então, na verdade, você está comprando um patrimônio de 1 milhão por 400 mil. Olha que legal, ela me convenceu a fazer esse seguro agora. Ela me convenceu agora, na gravação, que eu não sabia dessa possibilidade. E vamos falar um pouco aqui a respeito dentro desses seguros, existe alguma coisa, principalmente para nós, profissionais liberais, que garantam, digamos, pelo menos uma parte da renda, né, mensal. No caso eu sou cirurgião, por exemplo, eu quebro uma mão, né? E eu tenho uma expectativa, às vezes, quebrar a mão, às vezes não só o tempo de um gesso ou de um pós-operatório, mas tem uma reabilitação, tem às vezes ficar 1 ano sem trabalhar, né? Dentro desse escopo do seguro de vida, a gente consegue embutir algo que tem essa manutenção? Consegue. Existe invalidez. Vamos usar o seu exemplo, né? No caso da perda da mão, existe a invalidez parcial, mas é uma invalidez permanente. É quando a pessoa perde o movimento da mão ou o movimento de pinça permanentemente. Existe, mas isso é para um evento definitivo, né? Perder o movimento da mão.
Para o que você falou, existe uma cobertura chamada quebra de ossos, que se você quebra a mão, existe um valor que você recebe. Existe cirurgia, que é um valor também, que se você quebrou a mão, precisou fazer uma cirurgia na mão. Tem um valor, que é um valor menor, mas você recebe também. E tem uma cobertura chamada diária por incapacidade temporária, que é o famoso DIT, né? Que caso você aconteça alguma coisa e você fique impossibilitado de trabalhar, você recebe uma diária, né, que se transforma em mensal, por cada dia que você fique impossibilitado de trabalhar. Então, são essas 3 coberturas: quebra de ossos, cobertura de cirurgias e essa diária por incapacidade temporária. Quebra de ossos e cirurgias são coberturas mais fáceis e mais rápidas de serem pagas, que ainda tem essa questão do prazo do pagamento, né? Uhum. A cobertura DIT, que é essa diária de incapacidade temporária, tem toda uma questão de você comprovar quanto. É muito subjetivo isso, né? Quanto tempo você está Quanto incapaz? tempo você está incapaz? Então, assim, tem algumas seguradoras, uma seguradora específica não trabalha mais com esse DIT, mas tem muitas no Brasil que ainda trabalham e é um seguro que de fato funciona, né? Principalmente para vocês médicos. Uhum. Mas ela é um pouquinho só mais complicada na hora de comprovar quantas diárias, quantos meses, de fato, você. E geralmente são os médicos que dão o relatório, o laudo, né, para a seguradora. Então, se a pessoa quebra a mão, quanto tempo ela de fato precisa ficar, né, impossibilitada? Mas sim, existe e é um seguro que principalmente os médicos procuram muito. Quebra de ossos, cirurgia e esse DIT. E dentro desse escopo desse seguro, imagina, estou dando uma situação hipotética. Eu fiz seguro com você, fiz esse quebra de osso, enfim, incapacidade, e daí eu vou fazer uma viagem para esquiar. Nunca esquiei na vida. Aí eu falo assim, Mariana, vou viajar para esquiar, mas tô com medo de me quebrar. Eu queria fazer, digamos, um plus aqui com você para ter uma garantia maior, já que eu tô indo para uma situação de risco. Eu tô saindo do meu comum, né, para uma situação de risco. Como é muito comum, por exemplo, no seguro de carro. Você tem teu carro no endereço X no Rio de Janeiro, um CEP tal. Uhum. Se você botar outro CEP no Rio de Janeiro, o valor de seguro já aumenta muito. Aumenta. E se você voltar para aquele CEP, ele diminui, né? Digamos, e você pode fazer isso temporariamente. Existe essa possibilidade de eu avisar o seguro e dizer, olha, vou entrar na situação de risco, eu queria fazer um aporte, mas eu também queria receber mais. Não precisa avisar e nessa hipótese você já estaria coberto. Eu já, inclusive, paguei uns 3 ao longo dos anos, clientes meus que foram viajar e que tiveram um acidente, fizeram cirurgia lá, né? Foi até horrível, né? Para a volta da pessoa, Ah, é né? péssimo. É péssimo, mas já está coberto. Quando a pessoa não é profissional, se você tem um seguro de cirurgia, de internação, de quebra de ossos, e você faz uma viagem e acontece alguma coisa, você está coberto e não tem que avisar nada. Você não é profissional. Ao contrário de um profissional de esqui, um profissional de bicicleta, desses ciclistas que só, né? Se você é um profissional, você tem um risco. Se você faz esqui uma vez por ano como hobby, já está coberto. E, por exemplo, eu faço jiu-jitsu, treino 3 vezes por semana. Não precisa me avisar. Não precisa. Não é uma coisa assim que... Porque eu estou imaginando aqui no nosso mundo, né? Os seguros de saúde, você tem que relatar teus problemas de saúde, que pode cair A em pré-existência. pré-existência, né? E, por exemplo, algo de risco pode ser uma pré-existência, digamos assim, do risco, né? Não da doença, do risco, né? Sim. Mas não teria problema. Se eu não vivo daquilo... Se você não vive daquilo, Não. a gente nem reporta na proposta, né? O que acontece assim, tem a maioria algumas seguradoras, a gente que está no mercado, né? Tem algumas seguradoras que fazem análise de risco mais detalhadas do que as outras. E aí eu acabo preferindo essas que fazem uma análise de risco um pouco mais detalhadas em termos de saúde,
Tem uma, inclusive, que manda, ela tem um laboratório credenciado, ela manda o laboratório na casa do cliente, faz exame de sangue, exame de urina, às vezes é eletrocardiograma, antes da pessoa ser aceita como cliente, na proposta. Fala todas as questões de saúde, tudo que já teve, faz as perguntas de se ela, qual o trabalho, dependendo da profissão, pode aumentar o risco. Eu tenho alguns clientes que são engenheiros que embarcam, que trabalham embarcados. Eles têm um risco maior do que o engenheiro que trabalha num escritório, né? Então, a gente faz toda uma análise de risco detalhada antes da apólice de fato ser emitida. Por quê? Porque isso facilita no momento do pagamento do benefício, o benefício vai ser pago mais rápido. Né? Mas isso são seguros que têm que ser feitos em seguradoras sérias. Seguros de banco, não faça seguro de banco. Banco não é para fazer seguro. Banco é banco, né? Banco é banco. Banco não tem um profissional especialista em seguro para te atender caso você precise de alguma coisa, caso você precise tirar uma dúvida. Se quiser fazer um seguro, faça um seguro com um corretor especialista e numa seguradora séria, confiável. Confiável no sentido de que se acontece alguma coisa, eu vou receber rápido em vida, ou minha família vai se receber rápido na minha falta, né? Então, não fica naquela contestação que não, mas aí ele tinha, o que ele tinha de saúde, o que ele estava fazendo esquiando, não, porque já está tudo ali na proposta, né? Uhum. Então, aí o pagamento é rápido. E, por exemplo, você levantou agora um quesito, que até eu pensei aqui, uma curiosidade. Existe alguma maneira, né, do consumidor, de uma forma geral? Imagina o seguinte, quando a gente vai fazer um investimento numa empresa, na bolsa, etc, você entra lá, vê o ranking dela, vê o status econômico dela. Na seguradora, tem como eu checar, por exemplo, assim, qual o lastro daquela seguradora? Tem. Imagina assim, ó, quero fazer seguradora X. Entro lá, pô, ela tem caixa US$ 1 trilhão. Pô, se acontecer alguma coisa comigo, grana lá tem, né? Tem como eu checar isso? Tem como. A SUSEP, né, que o órgão que regulamenta as seguradoras no Brasil, ele tem todas essas informações. Nós, corretores, temos as informações de cada seguradora. Tem um ranking de tudo, né? De todas as maiores seguradoras, a gente tem todas essas informações. Tem sim. E é importante, né, na hora de contratar, você ver o tamanho da seguradora, quanto tempo de mercado. O lastro dela, O né? lastro dela, porque isso, como é um produto que você vai pagar por muitos anos e vai ser vigente por muitos anos, você tem que saber isso, né, antes de contratar. Tem sim, tem como. Perfeito. E muita gente comenta a respeito de seguro nacional, seguro internacional, seguro para receber o sinistro lá fora. Como é que funciona isso? Primeira curiosidade, como é que funciona isso do ponto de vista de legislação brasileira, né? A gente pode contratar um seguro aqui para receber um benefício fora do país? As seguradoras de fora do país são mais seguras do que as de dentro do país? Como é que funciona isso? A gente vê muita seguradora que são, na verdade, multinacionais aqui, né? Mas a impressão que eu tenho é que elas têm, digamos, elas seguem a legislação brasileira, né? E tem algumas que colegas até já fizeram, né? Que são de fora, que seguem a legislação americana ou de onde for, que segundo falam, né, eu não tenho conhecimento nenhum, tem uma flexibilidade legal melhor do que aqui, né, em termos de agilidade e tudo. Você consegue comentar um pouco a respeito disso? Sim. Na verdade, é proibido contratar seguro. Na verdade, é proibido as seguradoras que não têm sede no Brasil comercializarem seguros fora de seguradoras que estão fora do Brasil. Por quê? Porque para você receber um seguro de uma seguradora que não tem sede no Brasil, se você mora aqui, você tem que contratar um seguro que atenda às regras da legislação e da SUSEP daqui do Brasil. Quando você contrata um seguro fora, se acontece alguma coisa com você, a sua família vai ter que receber um seguro fora do Brasil, vai ter que ter uma conta para receber.
Nos anos 90, há uns anos atrás, nos anos 2000, tinham muitas seguradoras que comercializavam seguro aqui, deve ser o caso das pessoas que você conhece. E essa seguradora tem uma específica que tinha aqui, ela teve uma multa milionária da SUSEP por conta dessa proibição. E por conta de quando acontecia quando acontecia um sinistro, e por algum motivo não era pago, o que acontece com a pessoa que mora aqui? Como é que ela vai contestar? Ela tem que contestar lá. Não adianta ir para a justiça aqui brasileira, porque a sede da seguradora não é aqui, a sede da seguradora é lá. Então tinham muitos problemas, porque você tinha que contratar um advogado fora para te defender lá, para contestar lá fora, né? Enquanto isso, a família estava aqui esperando. Quantos anos demora isso, né? Para se resolver essa questão. Vai ter o sinistro do filho que estava esperando. Vai ter o sinistro. Então, o que acontece é assim: como é que se forma a precificação de um seguro de uma seguradora? Ela pega a base estatística de acordo com o comportamento da população daquele país. E aí você aqui brasileiro, você vai pagar porque você está contratando um seguro aqui no Brasil, de uma seguradora aqui. Quando você está contratando um seguro, você mora no Brasil, mas está contratando um seguro fora, você está contratando um seguro de acordo com a base estatística do comportamento da população daquele país. Não faz sentido nenhum você contratar. Você pode fazer investimentos fora. Eu não sou especialista nisso. Você faz investimentos fora, manda o seu dinheiro para fora. Isso aí, com certeza, é melhor do que aqui no Brasil, ainda mais hoje em dia, né? Eu tenho certeza que deve ser melhor. Para contratar um seguro, o nome já diz, você tem que estar seguro de que se acontece alguma coisa com você, ou você em vida, ou a sua família vai receber rápido. Rápido. Não faz sentido Não ter faz um seguro sentido você receber 2 anos, 3 anos você depois. receber e você receber fora. E mesmo as pessoas que receberam, né? Quando você faz um seguro fora e você recebe numa conta fora, como que você traz $1 milhão para o Brasil sem pagar imposto? Se você mora aqui, seu dinheiro, teórico, a sua família, né? Se você morre, sua família mora no Brasil, mas o dinheiro está lá, ela tem que trazer para cá. Aí tem a tributação. Mais outro problema. Indenização de seguro não tem, né, nenhum tipo de tributo, não incide imposto de renda, porque tem natureza indenizatória. Então, você contratou 500 mil, acontece alguma coisa com você, você recebe 500 mil na sua conta. Não tem imposto. Não passa por inventário, né? O seguro, agora eu acho que está muito esse assunto, né? Por conta da tributa, estão querendo mudar a legislação tributária com relação à previdência também. Não sei se está acompanhando, com todos os impostos relacionados à herança. Seguro de vida você recebe na sua conta sem passar por inventário e sem nenhum tipo de tributação. Não sabia. Isso eu não sabia. Não precisa ser inventariado. Quem Recebe, tiver lá como beneficiário vai receber. recebe na conta, sem nenhuma contestação e sem nenhum imposto. E, com curiosidade, e no caso, é possível fazer um seguro e não colocar beneficiário? Assim, os beneficiários são os herdeiros? É possível. Você pode não indicar e vai seguir a ordem do Código Civil, a ordem dos herdeiros do Código Civil. 50% para a esposa e os outros 50% para os filhos? Não é 50%. Aí não é igual. Partilha. Não é como partilha. Recebe, se acontece alguma coisa com você e aí você não tem mais esposa, vai direto para o seu filho. Uhum. E aí, se você tem 2 filhos, tudo bem, mas se acontece alguma coisa com você e você não indicou o beneficiário, tem a sua esposa, para sua esposa. Vai direto para ela. Não vai para os filhos, mesmo eles sendo maiores. Se eles forem maiores, vai para os filhos. Divide, digamos, 1/3 para... Se for menor, vai para ela, que seria a tutor, né, dos seus filhos. Mas é sempre bom indicar, né? Mas facilita assim, tanto. Mas nessa hipótese de não indicar, segue a ordem do Código Civil. Uhum. E
E uma coisa assim que todo mundo se preocupa com seguro, né? Enfim, e seguro e previdência é um pouco mais simples nesse sentido. Imagine que eu contratei um seguro com você, e estou fazendo os aportes mensais, né? E por algum problema na vida, financeiramente, eu olho para você e falo assim, Mariana, não aguento mais pagar, né? Eu vou fazer duas perguntas nessas duas hipóteses. Não aguento mais pagar. Posso diminuir esse seguro e diminuir o aporte? E no caso de eu não poder mais pagar realmente mais nada, esse aporte é resgatável ou não? Como é que funciona isso? Pode diminuir o valor do seguro. Você vai ajustar o valor que você paga, né? E ajustar o valor do benefício também, de acordo com a sua realidade daquele momento. Uhum. Então, antes de cancelar tudo, você pode ajustar para não perder, né? E a outra pergunta, desculpa. E não, chegou numa situação, não tenho mais condição de pagar. Não tem mais condição de Não pagar. tem. E imagina assim, eu vou dar um valor até alto, assim, imagina que eu, ao longo eu faço esse seguro há muito tempo e tenho aportado lá R$ 1 milhão. E eu falei assim, poxa, eu vou perder, vou deixar esse 1 milhão, mas eu não posso mais pagar, quebrei. Como é que funciona isso? Depende da cobertura que você tem. Se você tem um seguro temporário e você para de pagar, no momento que você para de pagar, acabou o seguro. Se é um seguro desses que a gente falou no começo, do vida inteira, você tem algumas opções. Você pode parar de pagar e receber parte do valor que você pagou ao longo dos anos de volta. Não Que vai tá em receber. contrato lá o percentual, Está em etc. contrato percentual, parte do valor você recebe de volta, ou tem uma seguradora que ela te dá uma opção que é o seguinte: olha, até aqui, de acordo, vamos supor que você, ao invés de pagar por 20 anos, conseguiu pagar 10. Aí o seguro era de 1 milhão. Aí ele vai falar assim: olha só, se você quiser parar de pagar hoje, você para de pagar. Ao invés de você ter um seguro de 1 milhão vitalício, você vai ter um seguro de 500 mil. Para de pagar e vai valer 500 mil. Nessa modalidade, né? Uhum. Aí você consegue fazer isso. Então, são duas opções. Ou você para de pagar e tem de volta o valor, um percentual do que você pagou, ou você para de pagar, você não tem de volta nada e você fica com um seguro menor, porém vitalício também. E vamos falar um pouquinho que você, enfim, no teu escopo de trabalho, você faz essa análise de risco do cliente, né? Quando você faz essa análise de risco do cliente, como é que você oferece o que nessa tua carteira? Você oferece seguro, previdência? Como é que funciona esse teu gerenciamento? E vou te dar uma hipótese. Eu, 48 anos, médico, saudável, Graças a Deus. trabalho, não tenho nenhum tipo de problema financeiro, mas, digamos, não tenho uma programação futura. Como é que você monta esse teu escopo nesse sentido, para pessoa que está chegando para você? Para uma pessoa saudável, nova, como é o seu caso, eu ofereço todas as coberturas possíveis. Não entra cobertura, tá? A gente está falando de seguro em vida, né? Uhum. Em vida e de vida. Então, eu ofereceria para você um seguro, claro, de mortalidade, né? Que tudo é de acordo. Os seguros são personalizados. Então, eu não vou oferecer a mesma coisa para você e oferecer a mesma coisa para um colega seu, porque as realidades de vocês são diferentes. Talvez não tenha filho, você tenha filho. Então, é sempre personalizado, mas eu sempre ofereço para uma pessoa saudável todas as coberturas possíveis, que são mortalidade, invalidez total, invalidez parcial, principalmente a mais importante de toda, diagnóstico de doença grave, diária de internação, cirurgia. Tem uma outra que é cirurgia ampliada, que cobre 200 cirurgias mais complexas, que tem um valor de um capital segurado, um benefício maior, de áreas de internação. E se a pessoa quiser, tem perda da autonomia pessoal, que é uma invalidez por doença, e assistência funeral, que pode ser assistência funeral só para o segurado ou familiar. Consigo oferecer tudo para a pessoa que tem saúde. E ela falou uma coisa que às vezes as pessoas não se ligam nessa assistência funeral. Tem pessoas que eu já vi isso, vivenciei isso, que morrem e a família não tem como bancar o enterro. Custa caro. Custa bem caro, né? É.
E as coberturas, essa cobertura específica, ela é de fato uma assistência, não necessariamente você não é para você fazer o pagamento, lógico, né? Mas a assistência, ela é muito mais, eu acho, Mais nesse amplo, né? momento. A assistência, você liga e tá tudo pago e tudo resolvido. Quer dizer, a família não tem que se envolver no pior momento, né? Você não tem que se envolver com essas questões, porque você já programou lá atrás e você liga para a empresa aparece, está tudo pago e tudo resolvido. Uhum. E toda essa situação que você falou a respeito de assistência à cirurgia, assistência à internação, tudo são benefícios que o segurado recebe, Em né? vida, em vida. E ele recebe, Recebe. não é, digamos assim, ele pode até usar para pagar o hospital, pagar os médicos dele, mas é ele que recebe, né? É muito, muito interessante você falar. Essa de doenças graves, né, que é 85% de todas as coberturas pagas, inclusive morte, é de doença grave. De câncer, É aliás. mesmo. É o maior sinistro Maior, desse. maior. É a cobertura mais importante. E o que que acontece? É um valor que você contrata. Se eu não me engano, né, numa das principais seguradoras, que é a que eu mais trabalho, até um valor máximo para contratação são 2 milhões, no caso de doença grave. E aí, se a pessoa é diagnosticada com uma doença grave, ela aciona o seguro e tudo isso quem faz é junto comigo, eu junto com o cliente, eu ajudo o cliente a receber o benefício. E aí a seguradora deposita esse valor contratado na conta do segurado. Como? Independente dessa doença grave ter causado um problema maior, Não importa. não importa. E Teve o aí você diagnóstico, tem direito. teve o diagnóstico, exatamente. E aí o que acontece? Ele vai usar como ele achar melhor. Você vai querer um melhor médico. O Uhum. melhor médico talvez não tenha plano de saúde. Você tem que ter o seu plano de saúde, lógico, né? Você vai ter o seu plano de saúde que vai cobrir ali o grande risco, a internação. Mas você vai ter aquele valor para você, primeiro, não se utilizar do que você tem, do seu patrimônio. Eu vou querer o melhor tratamento, o melhor médico. Eu vou querer todos os medicamentos que eu precisar, eu vou ter, que o plano de saúde não cobre o melhor médico, o melhor tratamento. Ele te dá ali, né? Então, ali você vai ser livre para fazer a escolha que você quer. Recebi 500 mil do diagnóstico de doença grave e gastei só 100. Não precisei, graças a Deus, fazer mais nada. E o resto? Você vai usar como você achar melhor. Será que essa doença grave te impossibilitou de trabalhar? Tudo bem, você vai ter aquele dinheiro ali para viver até você se recuperar 100%. E esse valor, digamos, não. Ele interfere no bônus do sinistro final? São coberturas totalmente Você diferentes. vai agregando no teu plano de seguro, Você digamos vai assim. colocando dentro da sua pólice aquelas coberturas que você acha importante para você. Recebi o diagnóstico de doença grave. Aí você recebe. Dependendo da cobertura, você continua com outras doenças, mas você recebe aquele e você continua com as outras coberturas. Tive um diagnóstico de doença, precisei fazer uma cirurgia e fiquei 10 dias internada. Você vai receber o benefício pelo diagnóstico da doença, vai receber o benefício pelo fato de você ter feito uma cirurgia e vai receber os 10 dias que você ficou internado. Tudo na sua conta. E se morrer, a família recebe, ó. E se morrer, a família recebe. Que coisa, nem eu só não sabia. Porque a impressão ainda só. Você falou uma coisa que é interessante, a impressão que a gente tem do seguro, e por conta dessas coisas de seguro de banco e etc, né? A impressão que a gente tem é que é um dinheiro que você joga no lixo, que você não vai receber nunca, né? Eu acho que você tem essa impressão com a maioria dos clientes, né? Sim, Inclusive, eu tenho uma tia, né, na década de 90, ou foi nos anos 2000, que meu tio morreu, que não receberam esse dinheiro nunca, foi uma lenha, enfim, foi muito difícil, a justiça, etc. E a impressão que eu tinha assim, é um dinheiro jogado fora. o seguro de banco, ele é o seguinte, ele tem, a gente chama de TR1, né? Ele é um seguro que ele dura, a vigência dele é 1 ano só. Então, o que acontece quando a pessoa faz um seguro no banco? Ela fez em janeiro de 2025. Janeiro de 2026 é outro seguro, é um novo contrato. A cada ano é um Hum, novo contrato e ele aumenta de acordo com a idade.
Então, ele fica cada vez mais caro. Esses que eu tô te falando, eles congelam a idade. Você fez com 48 anos, você vai pagar para sempre, como se você tivesse 48 anos. Os seguros do banco, ele aumenta de acordo com a idade. E tem a questão da análise de risco. Não tem análise de risco no seguro do banco. Você contrata pela internet. Pelo telefone. Pelo telefone, com seu gerente. Quer um seguro É. de banco? Quero. E ele não sabe como é o seu risco. Aí, se acontece alguma coisa, vai falar assim: ah, não, mas a Mariana era diabética, eu não vou pagar para a família dela. Ela não falou aqui que ela era diabética. E aí, por isso que não recebe. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Isso também eu escutei, você não sei como é que procede. Que existe uma modalidade que eu paguei a vida toda, né? E eu vou parar de pagar. E eu tenho essa possibilidade dos meus herdeiros, meus filhos, continuarem pagando o seguro no nome deles. É possível isso? Existe isso? Não. Engraçado, me falaram uma coisa que era parecida. Chegou assim, cheguei com 80 anos, assim, não vou mais pagar, né? E o herdeiro pode. Não é que ele vai receber o sinistro. Ah, tá. Se ele pode ser o responsável pelo pagamento? Não, se ele vai ser o segurado. Não. Você entendeu? Eu deixo de ser o segurado, ninguém recebe sinistro nenhum, mesmo com minha morte, e ele continua pagando, fazendo aquele aporte. Isso não Não é existe. impossível. Assim, vender ou trocar um seguro de Não. personalidade, né? Não tem como. Uma vez que cada segurado, seguro individual, né? Uhum. Tem a sua própria apólice. O que tem acontecido muito hoje é que as pessoas estão fazendo seguro, os pais, né? Estão fazendo seguro para os filhos. A partir de mesmo? 14 anos. A partir de 14 anos, você consegue contratar uma apólice completa para o adolescente, né? Com 14. E eu consigo. Você tocou num ponto sensível para mim. Eu consigo, por exemplo, contratar essa pólice para ele, para se eu tiver o evento morte, ele custear, digamos, o ensino dele. Existe assim, essa possibilidade? Porque, por assim, eu estou contratando para ele, mas o provedor sou eu. Uhum. Um momento eu posso deixar de existir e não ser mais o provedor. E é digamos, um ponto que todo mundo se preocupa muito, é a educação dos filhos, Sim, né? muito. Existe essa possibilidade de o meu evento ser o sinistro para ele, no caso de estudo especificamente? A gente faz. Você é o segurado, né? Se acontece alguma coisa com você, você quer que ele Não, seja ao contrário. Imagina que eu fiz o seguro de vida para meu filho, certo? Mas a minha preocupação não é ele ter um evento e morrer, né? Minha preocupação é assim, olha, eu fiz o seguro para ele porque eu quero que ele seja mantido pelo menos até, digamos, o final da idade universitária, 24, 25 anos. Na minha ausência, ter alguém que banque os estudos dele, né? E eu sou o provedor e no evento eu não podendo mais pagar morrendo, né? O seguro vai dizer assim, ó, Rafael, você a partir de hoje, seu pai faleceu, a partir de hoje, faleceu, ele tem 20 anos. Até os 25 anos, nós vamos bancar todas as despesas com relação ao teu ensino. Existe alguma especificidade assim nesse sentido? Então, tem, mas não sendo o adolescente como segurado. Você pode fazer um seguro para o seu filho resgatável que dure 10 anos, dos 14 aos 24. Você faz e com 24 anos ele vai decidir. Ou aquele seguro vai durar para sempre até o final da vida dele, ou ele pode resgatar em vida aquele valor. Não Tipo uma aconteceu nada. poupança. Como se fosse uma poupança. Lembrando que ele está segurado desde o primeiro dia, desde o dia que ele contrata a pólice, ele tem o valor do benefício que você contratou. Mas em 10 anos você termina de pagar e ele pode resgatar tudo que você pagou corrigido, tá? Uhum. Mas aí o segurado sou eu, né? O segurado é ele, tô falando dele, tá? No caso da sua preocupação, dentro do planejamento que a gente faz individual para cada pessoa, essa é uma das perguntas. Quantos anos tem o seu filho? Quanto mais ou menos por ano você gasta de educação? Quanto tempo falta para ele se formar? E a gente faz uma conta. E aí, aquela conta ali, você pode contratar uma cobertura temporária. Faltam 10 anos para o meu filho se formar. 500 mil. Você contrata uma cobertura dentro da mesma pólice.
Com esse nicho que você falou de internação, doença grave, Existe essa eu boto a cobertura. educação do Educação. menor. Educação. Aí você vai lá e a gente coloca na sua pólice. Uma cobertura temporária por 10 anos de 500 mil. Daqui a 10 anos, ele se formou, graças a Deus, você tá aí vivinho, não usou. Aquela cobertura acaba. Você para de pagar por ela e ela acaba. E não é resgatável. Essa não é resgatável, porque ela é temporária. Perfeito. Tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa. É um mundo, o seguro é um mundo mesmo, assim, desconhecido de muitas pessoas. Não é só mortalidade, 90% das coberturas cobrem o próprio segurado. Não necessariamente. Eu tenho muitos clientes que não têm dependentes financeiros. E é mais para Pra- ele se cuidar, né? Para a própria pessoa. Porque é o que acontece, mesmo quando a pessoa não tem dependente. Se acontece alguma coisa com ela, vai sobrar para alguém. Financeiramente falando, né? Eu quero dizer, né? Se você tem um trabalho, seja onde for, mesmo quando a pessoa é carteira, não precisa ser autônomo. Mesmo quando a pessoa trabalha numa empresa em carteira assinada, depois de um determinado tempo que você fica fora, né? O que acontece? A pessoa vai para o INSS. O INSS não vai cobrir o seu salário. Os autônomos, acontece alguma coisa com você, né? Do dia para a noite você fica sem receber aquela renda. Então é uma gestão de risco pessoal mesmo e familiar. E tem muitas possibilidades. O próprio cliente que monta, a gente dá todas as coberturas, diz quais são todas as coberturas e explica e você vai me falar, Mariana, isso, isso e isso eu acho importante para mim. Quem monta é você. E as pessoas não sabem disso, né? Isso é verdade, porque até eu não, sabe, pouca coisa, sabe, eu já aprendi muita coisa aqui com a Que Mariana. bom. E, enfim, é importante, é muito importante, principalmente o que ela falou com essa coisa do seguro e vida em vida, né? Porque depois que morre a gente vai para outro plano, enfim, a gente não tá nem aqui, acabou nossas preocupações, né? Acabou qualquer coisa terrena, né? Mas em vida você vai ter uma série de responsabilidades para se cuidar e etc. Então, talvez isso para mim é o que é mais importante às vezes do seguro de vida. Então, eu vou chamar agora que eu gostei dessa gestão de risco. Então, Gestão de risco. essa gestão que é mais importante. Eu conversei aqui com a Mariana Fiorani, diretora da Fiorani Corretora de Seguro de Vida. Ela vai estar marcada no nosso post, vai estar marcada no nosso Instagram. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento maior sobre seguro. Você que é jovem, quanto mais jovem, eu acho que deve ser mais barato começar o seguro. Então, comece sempre antes de que aconteça alguma coisa e você vai precisar. Muito obrigado. Obrigado, Mariana. Obrigada, foi um prazer, adorei. Muito obrigada. Prazer.